O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Espanha retira sua embaixadora da Argentina. Então temos mais uma crise diplomática do governo Milei, né, Silvia? Pois é, Matias, de fato esse foi o assunto da semana aqui em Buenos Aires e obviamente na Espanha também. Isso foi a conclusão de uma crise que começou quando o Milei fez essa viagem para Madrid, avisou as autoridades espanholas de que ele estava visitando o país, embora não tenha pedido um encontro com o presidente Pedro Sánchez e nem com o rei. E ele foi para participar de um evento do Vox. Esse era o assunto principal da viagem, mas ele também organizou ali um evento rápido com empresários espanhóis para justificar a viagem como sendo uma viagem de Estado. Mas a verdade é que ele foi mais para esse evento do Vox, que era um festival que ocorre todos os anos em Madrid, muita gente, e ele foi lá, fez um discurso bem enfático, e no qual ele falou, novamente acusou a mulher do Pedro Sánchez de ser corrupta, porque de fato havia uma investigação contra ela que agora foi derrubada. Ao chamar a Begoña Gomes, mulher do Pedro Sánchez, de corrupta, o Pedro Sánchez reagiu e, enfim, primeiro ele chamou a sua embaixadora para consultas e depois ele retirou a sua embaixadora de Buenos Aires, ou seja, se armou uma crise diplomática. E ao longo da semana, o que eu posso te contar é que durante esses dias o porta-voz, os assessores estiveram dizendo, não, isso é uma atitude absurda do Pedro Sánchez, porque ele não disse o nome dela. Mas ficou muito claro que era a ela que ele se referia, né? O que torna até bem covarde, né, a atitude, né? Totalmente, assim, e estando em solo espanhol, né, ou seja, foi vista... aí que tá, a questão é que na Espanha há muita polarização também, então muita gente diz, não, mas ele tá certo, ela é corrupta mesmo, então ficou essa coisa muito com clima de hostilidade, né, e o Milei tem previsto voltar à Espanha em junho para receber outro prêmio do Vox, e o Pedro Sánchez chegou a sugerir que não deixaria o Milei entrar no país, ou seja, tá armada uma crise muito grave entre Argentina e Espanha. E você citou nesse encontro com empresários, né? Eles seriam ligados ao ex-premier espanhol, o José María Aznar, do PP, né? Que é um partido de oposição, da direita tradicional da Espanha, podemos dizer assim, né? Não é da ultradireita, como tem sido chamado o Vox. Ele também iria lançar, né, o livro dele na Espanha, El Camino del Libertario, que está sendo publicado no país ibérico pela editora Planeta. Só que a Planeta percebeu que o Milei inflou o seu currículo na apresentação do livro e tirou ele de circulação, né? Eu acho muito curioso esse fenômeno, Silvia, de políticos da direita, né, que disparam contra as instituições acadêmicas, principalmente as públicas, né, mas se valem, né, desses títulos para tentar, né, enfim, crescer, né? E no caso aparecia, né, que ele era licenciado pela Universidade de Buenos Aires e teria um doutorado pela Universidade da Califórnia, quando, na verdade, ele se formou na Universidade de Belgrano, que é uma instituição particular, e não fez, né, um doutorado na Universidade da Califórnia. Não, aí realmente existe uma grande polêmica, grande debate aqui, porque há acusações, inclusive, de que o trecho da sua tese de mestrado, que foi defendida na Universidade Torquato de Tella, que é outra privada aqui da Argentina e da capital, né?
teriam sido plagiados de outros economistas, enfim. São dois pesquisadores chilenos, né? O Raimundo Soto e a Verônica Mies. Exatamente. Muito boa a sua colocação, que eu não lembrava o nome dos autores. Mas, de fato, além de ter esse tema aí de possível fraude no que ele escreve, ele alegou para ter estudado fora, quando ele nunca estudou fora da Argentina. Enfim, ele não fala inglês, ele não é assim... Ele não é um poliglota. Não é um poliglota, não viajou e não estudou na Universidade da Califórnia de jeito nenhum. E ele havia embelezado, de fato, a sua biografia. E inclusive estava nas orelhas do livro, né? Sim. Enfim. E falando no livro, tivemos, né, o lançamento da obra no Luna Park, né, como a gente já tinha destacado na edição anterior, já estava programado, né, isso, e fez um grande evento, né, com show, rock, enfim, e deu o que falar também esse lançamento, né, Silvia? Sim, e eu acho até que essa polêmica com a Espanha animou o Milei a sair como uma espécie de vencedor na disputa, porque ele não respondeu do ponto de vista diplomático, ele não retirou o embaixador, não escalou o problema e deixou o Sanches escalando sozinho, né? E no dia seguinte, em que isso parecia estar começando a amenizar, ele sobe no palco do Luna Park para lançar o seu livro, mas com algo a mais, né? Algo do seu estilo, ou seja, cantar e dançar, porque Milei tinha tido uma banda quando ele era adolescente, chamava Everest, fazíamos covers do Rolling Stones, e ele voltou a subir ao palco e cantou uma música da banda La Renga, que eu não conhecia, não sei, provavelmente você conhecia. Sim, não, eu acho até curioso, porque La Renga, ela faz parte de um subgênero do rock que na Argentina se chama rock barrial, né, ou rock chabón, que é justamente contra tudo que o Milei prega, né, porque tem até um tema de La Renga que cita o Che Guevara, né, então... Nossa, não sabia disso. Não faz muito sentido. A banda é ali do bairro de Matadeiros, né, que é um bairro tradicionalmente peronista, né. Ah, que interessante isso. Eu não conhecia La Renga, fiquei conhecendo pela voz do Milei cantando Panic Show. Não, mas daí houve o Tiso, que é melhor do que o Milei, te garanto. Apesar que é bem pesado, né? É hard rock, assim. Sim, ficou claro, ficou bastante claro. E foi curioso nesse dia, porque eu estive lá no Luna Park, fui umas horas antes e falei com várias pessoas. E é sempre interessante ouvir a população, os apoiadores, porque aí você tem um pouco de uma espécie de ducha de água fria, sabe? Porque a gente faz a crítica ao Milei como jornalistas, como comentaristas, mas quando você ouve a população, ainda há muita gente, de fato, apoiando essas ideias, porque não quer de jeito nenhum a volta do peronismo, pelo menos agora, né? E dizem, quando você pergunta, mas os ajustes, a queda na economia, né? Porque a economia da Argentina caiu 8% nesse mês, né? Embora a inflação tenha caído também. E as pessoas dizem, não, mas há uma luz no fim do túnel, a gente continua aqui, a gente vai continuar apoiando. E, além disso, de gente que apoia pelo lado político e econômico, estão os fãs, porque tem uma legião de fãs. Não, onde o Milei vai, eu vou, todo ato, todo comício eu apareço, eu acho que ele é o líder, enfim, e vão com as bandeiras, com as cores. E é uma molecada jovem, né? Jovem e do conurbano bonairense, que seria a periferia de São Paulo, se a gente fosse fazer uma comparação. Assim. Região metropolitana, né? Exato. E falando, né, em relação aos dados socioeconômicos na Argentina, também saiu um estudo da Universidade Católica, né, que é a alma mater do ex-presidente Maurício Macri, no qual 18% da população se encontra em situação de indigência, enquanto que o nível de pobreza já passou da metade, né? 55% dos argentinos se encontram nessa situação também, né? E falando na economia, né, o governo Milei congelou a tarifa de gás, né, para tentar, né, evitar aí um disparo na inflação, né? Lembrando que estamos nos aproximando do inverno, né? E
O gás é muito importante nesse período do ano, né? Justamente pela calefação, enfim, para esquentar a água, né? Dado né, as temperaturas baixas que são tradicionais nessa época do ano. Não sei agora, né? Tá bem frio. Então, a Silvia está em Buenos Aires, já pode atestar isso, né? Estamos no final do outono, se aproximando do inverno. E a estimativa é que se o gás aumentasse, os demais preços poderiam chegar a 400%, né, de inflação. Então, o Milei vai contra, né, as políticas liberais e acaba congelando o preço do gás para tentar, né, conter aí a inflação, que é o grande fantasma de qualquer presidente argentino, sei lá, nos últimos 40 anos. Exatamente, Matias, muito bem descrito, e é bem isso que está acontecendo. A inflação está baixando, de fato, isso é uma conquista do governo, mas com muitos efeitos colaterais, né? Os efeitos colaterais a gente vê nas demissões, as pessoas que estão nas ruas, e na retirada de subsídios, né? Para ilustrar aí para os nossos ouvintes, a conta de gás aqui da minha casa, que é uma casa pequena, classe média, Palermo, foi de 2-3 mil pesos para 23 esse mês, só porque aumentou por conta da liberação dos preços e porque, obviamente, estamos ligando de fato as calefações. As temperaturas aqui estão entre 8 e 12 graus, é frio. De noite você sente muito frio, né? E todos os argentinos estão fazendo isso e estão sentindo. Eu acho que Milei já antecipa um aumento da insatisfação popular com relação a esse aumento de impostos, né, de faturas, de boletos, como se diz no Brasil, e se antecipou a isso e, obviamente, está tomando, no fim, algumas medidas quase peronistas, como você mesmo apontou. E também a gente destacou na edição, não lembro agora se foi a passada ou retrasada, né, o caso do acidente ali no Ferrocarril, né, na linha San Martín. E o Milei, em entrevista ao programa La Vez, da TN, indicou, né, que pretende privatizar, né, o sistema ferroviário argentino e deu uma declaração que também repercutiu muito mal, né, entre os setores mais nacionalistas na Argentina, de que o país tinha os melhores trens do mundo e eram ingleses. Claro, exatamente, sim. Até hoje, inclusive, tem um bairro dos trabalhadores ingleses que construíram os ferrocarriles. Então, é de fato uma tradição. E quando acontece um acidente como esse, reverbera muito, né? Privatizar, enfim, já houve essas iniciativas, já ocorreram, inclusive, durante o governo Carlos Menem, e, enfim, ao final não saiu tão bem, né? Houve um acidente muito grave em Flores ou Moreno, se não me equivoco, em 2012, 2013, no qual a Cristina, que é uma peronista, saiu muito Foi em mal. Oi? Foi em 11. Foi 11, exatamente. E a Cristina, que era a presidente nesse momento, saiu muito mal. Ou seja, a gente costuma diminuir, talvez, esse tipo de acidentes e tudo mais, mas eles impactam muito a população, principalmente a população que vive nas cercanias, né, na periferia de Buenos Aires, porque eles precisam vir a Buenos Aires para trabalhar. E quando tem um acidente assim e morre gente, é muito complicado para eles manter a sua popularidade depois disso. Então eu acho que também tem uma coisa do governo estar atento a isso nesse momento. Bem, você citou, né, o ex-presidente Carlos Menem, ele que foi capa da revista Time em 1989, né, com o título Can This Man Save Argentina? E o Milei estampou a capa da mesma revista nessa semana, né, sendo chamado de radical, enfim, e isso gerou também muita controvérsia no país, né, até porque se ele aparece em destaque na capa, no recheio da revista não está bem assim, né, e inclusive o marqueteiro dele, né, o Fernando Serimedo,
tuitou, né, que no news is bad news, né, e goste ou não, aos esquerdistas da Times, não ficou outra que dar-lhe o protagonismo que ele merece, né, e todo o resto são lágrimas, né, enfim, mas realmente no perfil em relação ao Milei, a Times critica bastante, né, a falta, né, de medidas, né, que ele tomou, né, e que destaca muito essa questão, né, da autoexaltação do Milei, né. Sim, o texto é super crítico, como você acabou de dizer, o texto é muito crítico com relação ao Milei, mas de fato eles colocaram na capa. E aí isso bastou para que o próprio Milei, na manhã em que isso aconteceu, que foi ontem basicamente, tuitar dizendo, diziam que eu era um fenômeno de bairro, né? Ou seja, um fenômeno local, e olha só, eu sou a capa de um fenômeno, de uma revista internacional, eu sou um dos 5 líderes, um dos maiores 5 líderes do mundo. Ele tuitou isso de fato, exaltando a capa da Time, mas quem for ler o artigo, como eu, você e muitíssima gente, vai se dar conta que o texto é até irônico, né, ao contar algumas excentricidades dele, excentricidades da irmã e tudo mais, né? Mas, enfim, dá o que falar. E você tinha falado, né, que o Milei não é um poliglota, mas na edição virtual da revista o texto está na íntegra em castelhano, né? Então, não tem nem essa barreira idiomática, né? Claro, quem quiser olhar de fato o que se diz dele vai se dar conta de que é um texto muito crítico, né? Mas, enfim, com isso ele acabou, como é que se diz, tomando a atenção de todo mundo ao longo de toda a semana, né? Porque teve conflito com a Espanha, show no Luna Park e termina a semana com a capa do Time. Só deu Milei, aqui por aqui. Bueno, e a gente vem aqui para o Brasil destacar algumas notícias em relação à nossa política internacional, já que ontem, quinta-feira, dia 23 de maio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o seu homólogo do Benin, o Patrice Talon, para uma reunião no Palácio do Planalto, e depois tivemos, né, um outro encontro no Palácio do Itamaraty, aí com diplomatas africanos, para celebrar o Dia da África, né, que tradicionalmente é no dia 25 de maio, por conta da data de fundação da então Organização da Unidade Africana, em 25 de maio de 1963. Mais aí uma aproximação do governo Lula com o continente mãe, né? Algo que foi bastante notável, principalmente no seu primeiro governo. Totalmente, eu acho que o Brasil, de fato, deveria estar mais vinculado à África e acho muito interessante essa aproximação do presidente Lula com relação a esses países, e especialmente o Benin, né, que tem esse histórico de ser um país formado por ex-escravos no Brasil que migraram de volta à África, né? É uma história fabulosa do Benin, eu gostaria de saber mais sobre isso, enfim... sempre me intriga muito e me comove muito, né? Porque é uma relação muito, de fato, como o próprio Lula disse no discurso, o Brasil e a África estão unidos na dor. E isso é verdadeiro, né? Isso, ele faz referência justamente às enchentes que também atingiram recentemente a porção centro-oriental da África, né? Principalmente Burundi, Quênia e Tanzânia. Uhum. E falando nas enchentes, né, o Itamaraty publicou uma nota, né, agradecendo o anúncio da doação de 4 milhões de dólares por parte do Timor-Leste, né, que é um irmão lusófono do Brasil, que se somam aos esforços de ajuda humanitária de todo o mundo aos afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O Brasil reconhece o empenho do primeiro-ministro Xanana Gusmão em prol da generosa doação, né? E só para fazer um comparativo, né, Silvia, o produto interno bruto do Timor-Leste é de 3,2 bilhões de dólares, e eles doaram 4 milhões.
Enfim, é uma quantia proporcionalmente muito grande, né, para o país. É muito significativo, muito admirável, muito significativo que Timor-Leste tenha tido essa iniciativa. A gente sabe que é um país que passou por muitos problemas, muitas questões aí de guerra, de independência, de afirmação da sua própria identidade. Enfim, é muito admirável que eles tenham feito esse tipo de doação. De fato, enfim, é algo a se destacar. E só para colocar em perspectiva, né, o governo Biden doou 120 mil dólares, sendo que o PIB dos Estados Unidos é de 25 trilhões de dólares. Né? Sim. Bem, do Brasil vamos para a Colômbia, né, já que o país solicitou à Espanha a devolução da coleção pré-hispânica Quimbaya, né, e é composta por 120 objetos arqueológicos que estão no Museu da América, em Madrid, e a carta endereçada ao ministro das Relações Exteriores da Espanha, o José Manuel Álvarez, e ao ministro da Cultura, o Ernest Urtasun Domenech, foi assinada pelo chanceler colombiano, o Luis Gilberto Murillo, e pelo ministro da Cultura, Juan David Correa, que explicaram, né, a importância dessa coleção e que a sua devolução representa outro passo rumo à descolonização. Sim, o governo do Gustavo Petro é muito ativo, vocal com relação a esse tema histórico, temas relacionados à independência da Colômbia, à soberania nacional do ponto de vista histórico, e isso tem uma relação muito, muito próxima disso. O chanceler Murillo, né? Isso. Justamente acaba de ser confirmado no cargo, né? Porque o chanceler anterior, que era o Álvaro Leiva, um veterano aí da esquerda colombiana, está sendo investigado por corrupção, e o Petro chamou o Murillo desde os Estados Unidos para a Colômbia. Ele era embaixador em Washington para ser o chanceler temporário, e agora acaba de referendar ele como o titular do cargo. Ele que é um homem negro, que tem uma formação assim bastante sólida do ponto de vista acadêmico e que é de direita, o que é uma coisa curiosa, porque Petro começa a se dar conta de que precisa governar com vários tipos de vozes, não só a esquerda, né? E o Murillo parece que preenche um pouco essa lacuna, e ele, inclusive, se fala dele como um possível presidenciável. Então, todo esse caso que você contou tem a ver com esse contexto mais geral da política colombiana atual. Mas no caso da diplomacia também, né, cabe lembrar que o Murillo justamente é um diplomata de carreira, né, e existe, né, esse pensamento mais em prol do Estado, né, não ao governo de turno, né? Então, claro. Do ponto de vista técnico, faz sentido, né? Isso, né? Totalmente, do ponto de vista técnico, sim. Mas o Petro não é conhecido por valorizar esse ponto de vista técnico, né? E agora tá parece que rendendo contas a isso, um pouco por conta da crise de popularidade que tem e tudo mais, né? Bem, a gente segue no espaço, né, da antiga Gran Colômbia, ou justamente da época colonial de Nueva Granada. Vamos para o Equador, que declarou estado de emergência, né, medida que vale para 7 das 24 províncias do país, né, ainda relacionada justamente à crise na segurança pública. Matias, eu li essa notícia, depois fui ver bem o que o Noboa tinha falado sobre esse novo estado de emergência, e ele basicamente diz que a crise de segurança que vive o país não está solucionada e que os anteriores estados de emergência não funcionaram, por isso ele estava... Um novo. Ele resolveu fazer um novo, ou seja, dá a sensação de que ele não tem muitas ideias, né? Declara um, declara outro. Enfim... É complicada a situação do Equador. O Noboa completa 6 meses no cargo. Inclusive hoje ele iria prestar contas ao Congresso, Assembleia Nacional, né, que é um congresso unicameral que eles têm no Equador.
e iria falar sobre esse tema, mas ele já vinha dizendo que, olha, não deu certo, nós vamos apertar ainda mais. Precisamos ficar de olho nisso, até porque ele tem pouco tempo no governo e em fevereiro do ano que vem já há novas eleições no país. Bem, ainda em relação ao Equador, né, a Corte Internacional de Justiça rejeitou, né, as medidas que o México havia pedido contra o país após a invasão de policiais equatorianos à embaixada mexicana em Quito. Pois é, se o Noboa não conseguir algo melhor para justificar seu mandato, esse vai ser o caso que mais chamativo do ponto de vista internacional, né? O que ele fez com relação a Jorge Glass, então refugiado ou pedindo refúgio, pedindo asilo na Embaixada do México. Acho que os tribunais internacionais estão um pouco lavando as mãos porque, de fato, o Equador está vivendo uma crise de violência muito grande. Talvez não valha a pena, nesse momento, limitar a ação do presidente, né? Não sei. Bem, agora vamos para a Venezuela, onde tivemos mais uma acusação contra o governo Maduro de censura, né? No caso, o diretor do periódico El Nacional, o Miguel Henrique Otero, diz que está impedido de abrir contas bancárias, transferir bens e assinar contratos. Pois é, o Miguel Henrique Otero, que é o diretor do El Nacional até hoje, embora esteja fora da Venezuela há muitos anos. Primeiro ele passou um tempo em Miami, agora ele vive na Espanha. Fez essa declaração de que estava sendo investigado pessoalmente, né? O El Nacional era o principal jornal da Venezuela até o momento em que começou a ser perseguido e afogado do ponto de vista econômico, né? Primeiro limitaram a questão dos dólares que eram necessários para comprar papel, para imprimir o jornal, e depois por conta do posicionamento do jornal. Enfim, é mais um caso, né? São tantos casos de jornalistas perseguidos na Venezuela que não estranha o fato dele ainda estar sofrendo as consequências disso. Bem, e também na Venezuela tivemos aí um episódio, né, relacionado à opositora Maria Corina Machado, no sul do país, em um ato de campanha para o Edmundo Gonçalves, né, Silvia? Pois é, para quem acha que vai haver eleição livre no próximo dia 28 de julho, já ficou aviso, né? O governo, o regime Maduro está tão atento com relação aos movimentos da Maria Corina Machado, que é uma opositora, que havia sido escolhida pela oposição para representar a oposição na eleição e que foi inabilitada. Portanto, quem vai disputar a eleição pela oposição é o Edmundo Gonçalves Urrutia. Maria Corina estava fazendo campanha para ele no interior do estado Amazonas, da Venezuela, e precisava nada menos que cruzar um pequeno rio para ir de uma cidade a outra fazer campanha. E quando ela ia cruzar o rio nos barcos já bastante precários, apareceu ali a autoridade do SEBIN, que é o Serviço de Inteligência, e disse: vocês não podem deixar que esses barcos façam o traslado de Maria Corina e sua equipe para outro lado. E ela acabou, então, embarcando em uma jangada indígena, de um grupo de indígenas locais, para fazer esse cruzamento. Para que vocês vejam também um nível, né, de raciocínio e de perseguição bastante sistemática do regime com relação aos opositores. Bem, a gente segue na Bacia do Caribe, vamos agora para a República Dominicana, onde tivemos eleições gerais no último final de semana, com uma vitória folgada, né, do atual presidente Luiz Abinader, né, que vai agora para o seu segundo mandato, né? Ele teve 57,44% dos votos, lembrando que o turnout foi muito baixo, né? Foram cerca de 54% dos eleitores habilitados que foram às urnas no último domingo, mas
algo que já era apontado, né, por quase todas as pesquisas neste ano, né? As menos otimistas em relação à vitória do Abinader davam que ele teria 45% dos votos no primeiro turno, né? Então, enquanto que as mais otimistas apontavam cerca de 67% dos votos. Mas, enfim, ele acabou ganhando em todas as províncias do país e no exterior, né? Então foi uma vitória de lavada, né, do candidato do Partido Revolucionário Moderno, que foi fundado por ele mesmo, né? Que é uma dissidência do Partido Revolucionário Dominicano. Sim, não, a vitória de fato foi de lavada, mas, enfim, era um pleito em que era muito difícil escolher quem poderia ser o menos pior ali, né? Enfim, eu acho que o outro candidato também não era uma boa solução, porque ambos são representantes de políticas antigas, né? Que já não tinham resolvido os problemas da República Dominicana, né? Embora seja um país próspero do ponto de vista do crescimento econômico, é um país que tem muitos problemas sociais, até por conta da fronteira com o Haiti, né? E Abinader, tanto Abinader como o seu opositor, prometiam mais políticas de intolerância com relação aos haitianos. Isso é uma questão bastante importante, né, Matias? Isso, e o segundo candidato mais votado foi o Leonel Fernandes, que é um ex-presidente, né, em 2 mandatos. Ele governou o país entre 1996 a 2000 e depois de 2004 a 2012, né? Ele que representava a Fuerza del Pueblo, né, que é um partido progressista, mas conservador também, enfim, essa coisa bem latino-americana, né? Sim, totalmente. Enquanto que o outro candidato, né, que teve mais de 10% dos votos foi o Abel Martínez, que já foi presidente da Câmara dos Deputados e que estava concorrendo pelo Partido de la Liberação Dominicana, né, que é um partido de centro-esquerda. Enquanto que os candidatos restantes tiveram menos de 2% dos votos. Bem, a gente segue na América Central, vamos agora para a Nicarágua, onde o regime Daniel Ortega foi contra o próprio irmão, né, Silvia? Sim, a matéria é muito interessante, é escrita pela colega Mayara Paixão, sobre o Humberto Ortega, que é o irmão do Daniel Ortega, que é conhecido, pelo menos pelas pessoas que já passaram pela Nicarágua, eu nunca fui, como de fato, na família Ortega, o irmão mais inteligente, mais brilhante. Ele foi chefe das Forças Armadas, ele sempre apoiou o irmão. Era sandinista também, né? Sim, totalmente sandinista, que lutou contra a Somoza. Ele era um líder durante a Revolução, de fato, enquanto o atuar, as ações do Daniel Ortega são vistas como algo mais modesto, né? O Humberto Ortega sempre foi mais de linha de frente contra a ditadura dos Somozas. Então, de fato, é muito chamativo que Daniel Ortega agora esteja perseguindo o próprio irmão. Porém, não é algo incomum, pois Daniel Ortega já aprendeu e mandou perseguir a muitos desses sandinistas, inclusive pessoas que, por exemplo, liberaram ele de estar na prisão. Ele foi contra, ele já colocou vários na cadeia ou no exílio, desnacionalizou vários deles, inclusive membros da sua família. Ele se mostra como um líder bastante duro, até mesmo com membros de sua família. É necessário lembrar que, por exemplo, todos aqueles que estiveram ligados a Violeta Chamorro, que ganhou as eleições de 1990 contra Daniel Ortega, foram perseguidos. E até mesmo dentro da sua família não é uma novidade a prisão de Humberto Ortega, porque Daniel Ortega esteve perseguindo a Zoila América, que era sua enteada, que o acusou de abusar dela, e ele simplesmente impediu de voltar ao país. Ela está até hoje na Costa Rica. Ou seja,
a ditadura de Daniel Ortega não poupa nem mesmo os familiares. Bem, da Nicarágua vamos para a Guatemala, já que no último final de semana a porta-voz da Coordenação para a Redução de Desastres, a Steph Barreira, anunciou que o país está recebendo auxílio da Organização das Nações Unidas para o combate aos incêndios florestais, né, que estão devastando a principal reserva natural do país, que é o Parque Natural Laguna del Tigre, no departamento de Petén, né, que fica ali próximo da fronteira com o México e o Belize, né? A gente já tinha destacado no mês passado, né, que o presidente Bernardo Arévalo decretou um estado de calamidade por 30 dias em todo o país, e de acordo com essa estatal, desde novembro passado foram registrados 2.314 incêndios, né, em todo o território, que devastaram cerca de 40.700 hectares de florestas. Sim, é interessante o caso da Guatemala, que agora na gestão de Bernardo Arévalo deixa muito claro quais são os problemas e recebe ajuda de fora, né? Não há nenhum entrave com relação a isso. Sobre esse país, eu acho também interessante ressaltar que o jornalista José Rubens Zamora, diretor do jornal El Periódico, recebeu prisão domiciliar, né, numa disputa que já estava ocorrendo há vários meses com relação ao governo de Alejandro Giammattei. Giammattei, que havia tomado meio que posse do sistema de justiça, estava perseguindo vários jornalistas, e agora esse jornalista específico ganhou a possibilidade de cumprir a prisão em casa. Ou seja, a Guatemala está mudando e isso é interessante. Eu acho que essa notícia também tem a ver com isso. Bem, e do norte da Guatemala vamos para o norte do México, já que em um evento de campanha da candidata à prefeitura da cidade de San Pedro Garza Garcia, ali na região metropolitana de Monterrey, no estado de Nuevo León, 9 pessoas morreram e 180 foram feridas porque o palco desmontou, né? Inclusive se apresentaria na ocasião a banda de música rancheira Bronco, né? Que é bastante conhecida para além do país. Enfim, como se não bastassem os assassinatos políticos, as mortes de candidatos de diversos cargos, de vereadores, de prefeitos, enfim, ainda existe esse tipo de acidente, né? Isso, e só para acrescentar, né, que no caso o evento de campanha era da candidata Lorena Canavati, do Movimento Ciudadano. Bem, Silvia, e deixo agora o final do bloco para você fazer a sua indicação cultural. Pois é, estive pensando bastante e cheguei à conclusão que o ideal nessa edição era destacar a Selva Almada, escritora argentina que está lançada no Brasil pela Todavia, que com o seu romance Não é um Rio, ou seja, não é um rio no original e não é um rio na edição da Todavia, que chegou ao shortlist, ou seja, a lista curta dos indicados ao Booker Prize britânico, que é um dos prêmios mais importantes da literatura. Esse livro é muito interessante, ele é bastante poético e, enfim, conta histórias justamente de populações que estão sendo que estão sofrendo com a mudança climática, questões políticas, e ela é bastante poética no livro, mas quando ela defende o livro do ponto de vista das entrevistas, ela o faz de modo bastante político. Então é bastante interessante, o livro está lançado no Brasil e eu recomendo que os nossos ouvintes saibam sobre ela, né? Ela que tem um nome que eu amo, né? Selva Almada, é um nome parece meio celestial, assim. E Silvia, o que você acha da série El Marginal, protagonizado pelo Juan Minujín? Eu gostei muito das 2 primeiras temporadas. A primeira temporada é muito boa. De acordo. Eu acho
que mostra bastante bem como é o sistema carcerário aqui na Argentina. Inclusive, a primeira temporada saiu durante o governo Macri. E o próprio Macri saiu a dizer: nossa, eu não sabia que a situação das nossas prisões era essa. Enfim, por conta disso se armou um debate do ponto de vista do sistema carcerário. E é muito interessante porque tem alguns personagens bastante marcantes, né? O meio como dono da cadeia, que tem uma cela especial, o irmão do dono da cadeia, que opera o Diosito, que opera algumas empresas, vai no nome do chefão, e existe uma galera aí que praticamente vive num acampamento, né, no restante da prisão, e que sofre com relação à opressão não do diretor da prisão, mas sim do bandido mor, né? Você que viu a série pode comentar também, né, Matias? Isso, eu fiz essa pergunta porque no próximo dia 19 de junho, né, uma sexta-feira, a rapper argentina Sarah Reb, né, que canta a música tema da série, se apresentará aqui em São Paulo, né, ali no Sol e Sombra, bar do meu amigo Luquinhas. Então fica aqui o convite, né, para os ouvintes que conhecem a cantora, né, Sarah Reb, que é também uma ativista feminista, entrarem lá no Hoppin, né, que é hoppin.com.br /Sarah Reb, né, que é Hebe, Sarah, SARA, enfim, para ver ali as opções de ingressos, né? Então vai ter essa apresentação sexta-feira, dia 19 de julho. Eu falei junho, 19 de julho, às 20 horas. Ah, que bacana. Apareçam lá, se possível, e eu quero saber os comentários depois da apresentação, seus e da nossa audiência.